o yoga clássico de Patanjali e o código de ética do yoga. Então vamos falar sobre esses dois assuntos que se complementam entre si e que também fecham muitos círculos, muitos circuitos e compreensões lá das aulas da primeira parte desse nosso curso, falando da árvore do yoga, da cronologia histórica. Bom, o yoga clássico ou yoga de Patanjali, Ashtanga Yoga, Raja Yoga, Patanjala Raja Yoga, todos esses são nomes dados para o yoga clássico, para essa estrutura, para essa metodologia, que tem uma importância enorme para nós, para todos os praticantes e estudiosos dessa filosofia, já que o yoga clássico é a primeira codificação do yoga. O que isso significa? Patanjali foi um mestre, um sábio. Existem hipóteses diferentes para a data que ele tenha vivido. Se a gente estudar um pouco mais e pegar referências do Oriente, eles vão apontar ali os séculos 2 e 3 antes de Cristo, enquanto no Ocidente já dá umas referências de vida de Patanjali próximo ao século 4 depois de Cristo. Então tem uma diferença aí considerável, porém esse mestre foi quem codificou pela primeira vez, quem escreveu, quem colocou no papel, quem criou uma metodologia a respeito do yoga. Até então, como a gente viu lá na aula da cronologia histórica, a aula da história do yoga, o yoga tinha sido apenas mencionado nos Vedas. Então existia a menção, existia esses breves registros acerca da filosofia do yoga, nesses livros, nesses escritos super antigos, e Patanjali foi o primeiro a se debruçar sobre esse tema e a escrever o Yoga Sutra de Patanjali, que aí sim foi uma primeira obra toda dedicada ao yoga, onde ele codifica esse yoga que recebe o nome de yoga clássico, que aparece na seguinte ordem. Dá uma olhada no primeiro quadro aí da nossa aula de hoje. Olha que interessante, o yoga clássico, assim como o yoga pré-clássico, o Swastika Yoga, que nós praticamos, ele também é dividido em 8 angas, em 8 partes, que são elas: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Quando a gente olha essa codificação do yoga clássico, a gente compreende até melhor como é feito a sistematização e a codificação do nosso yoga, do yoga pré-clássico. Um mestre, né? Um mestre de yoga, um homem, um sábio, enfim, uma pessoa que resgata conhecimentos, vivencia, pratica, estuda, pesquisa, acessa esses canais de informação e é capaz de estruturar essa prática do yoga, que no caso de Patanjali foi o yoga clássico a partir desses 8 angas, e no nosso caso do yoga pré-clássico sendo codificado pelo professor e mestre De Rose nas 8 partes do Ashtanga Sadhana. Então é o mesmo processo em momentos diferentes e obviamente com raízes e estruturas diferentes, porém todos eles conduzindo ao mesmo objetivo, que é o objetivo do Samadhi. Vamos dar mais uma olhada aí no nosso quadro. Yama e Niyama tem aí elementos novos que a gente ainda não viu aqui nas nossas aulas teóricas. Yama e Niyama falam de 5 proscrições éticas e 5 prescrições éticas. Vamos ver quais são elas. Yamas e Niyamas são normas éticas. Elas apontam um tipo de comportamento que é necessário que o praticante tenha, adquira e vivencie na sua vida, no dia a dia, em todas as áreas da vida, a partir desse código de ética, dessas normas, para que ele possa progredir na prática do yoga. Os yamas são proscrições. Proscrições é o que você não deve fazer. Os 5 yamas, eles: ahimsa, não agredir; satya, não mentir; asteya, não roubar; brahmacharya, não dissipar a sexualidade; aparigraha, não
cobiçar ou a não possessividade. A segunda parte da nossa aula de hoje vai ser um pouquinho mais sobre os yamas e niyamas. Agora eu quero só que você conheça eles. E por suas vezes, os niyamas são as prescrições, aquilo que então deve ser feito, deve ser cultivado no estilo de vida desse praticante, deste yogin, dessa yogini, que são saucha, limpeza, santosha, alegria ou contentamento, tapas, autossuperação, swadhyaya, o autoestudo, e Ishvara Pranidhana, a autoentrega. Segura aí, anota tudo e a gente já chega lá. Vamos falar um pouquinho mais do yoga clássico. Então aí você tá vendo o yoga clássico inspirado no Yoga Sutra de Patanjali, nessa obra de Patanjali, e aí de baixo para cima os 8 angas: Yama, Niyama, Asana Pranayama, Pratyahara Dharana, Dhyana e Samadhi. Nesse tipo de prática, o praticante, o yogin, ele só passa para a etapa seguinte uma vez que ele já tiver assimilado, cumprido com a anterior. Então, nesse caso, até que ele cumpra, estabeleça e esteja vivenciando plenamente, por exemplo, o código de as normas éticas, yama e niyama, só depois, isso provavelmente leva anos, só depois ele vai acessar as técnicas corporais. Só depois ele vai acessar os pranayamas. Então existe um passo a passo bem rigoroso, bem rígido, que torna esse yoga atualmente quase inaplicável, né? Principalmente para nós aqui no Ocidente, onde a gente tem um ritmo de vida muito diferente, torna um tipo de yoga para os próprios mestres e discípulos bastante desafiador até de ser escolhido como um tipo de prática a ser seguida. Mas oficialmente essa é a estrutura do Ashtanga Yoga, do yoga clássico. E aí leve em consideração que muitas escolas vão estar fazendo alterações, o que deveria desestruturar, né? Tirar, descaracterizar esse yoga clássico. E agora você já sabe dizer qual o passo a passo que ele deve seguir. O yoga clássico, ele é muito importante, como a gente está vendo, e foi a base de muitos outros que vieram a seguir. Por isso, nesse esquema aí, nesse quadro, a gente pode ver em colchetes, aí, por exemplo, a estrutura do Raja Yoga pré-clássico, que é composto por Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Então, essa é a prática do Raja Yoga pré-clássico. Enquanto o Hatha Yoga, o Hatha Yoga antigo, beleza? O Hatha Yoga pré-clássico, tradicional, primeiro, original ali. O Hatha Yoga, ele é composto de Yama, Niyama, Asana e Pranayama. E quando a gente observa ali 3 partezinhas do Niyama, 3 condutas éticas do Niyama, que é Tapas, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana, esses 3 elementos, esses 3 angas compõem, por sua vez, o Kriya Yoga. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês se lembrarem lá da aula da árvore do yoga, onde a gente vê os primeiros troncos e os primeiros ramos. Quando a gente vê essa ramificação, quando a gente começa a perceber as tendências e as construções de diversas linhas. Lembra dessa aula? Pois é, essas linhas aí antigas, tradicionais, aparecem lá no mesmo esquema. E é bem legal, né? Que aqui a gente começa a juntar muito os pontos. Tá muita coisa, tanto a compreender como é feita a codificação e a sistematização de um tipo e uma linha de yoga diferente, específica uma da outra, e como todas elas estão aí de alguma forma conectadas, né? Afinal de contas, todas vieram ali de um ponto inicial, de uma prática essencial. Todas compartilham o mesmo objetivo, tiveram o mesmo berço naturalmente. Tudo indica que sim. E aí, já entrando na segunda parte da nossa aula de hoje, a gente vai falar justamente dos yamas e niyamas. Os yamas e niyamas do yoga clássico de Patanjali inspiraram o professor De Rose a codificar, a sistematizar o código de ética do yoga.
Então, nós temos esse código de ética com todos esses nomezinhos, todos esses termos sânscritos e todas essas orientações que você está vendo aí, como um indicador de caminho comportamental. São aquelas atitudes que o yogin, que o praticante deve conservar. Quando a gente fala em não agredir, não mentir, não possessividade, a gente sabe que tudo isso precisa de dedicação, esforço, autoobservação, autoestudo e tempo. Então, o código de ética, ele deve ser observado pelo praticante de tempos em tempos para que ele possa se autoavaliar e dar um passo a mais aos poucos dentro de todos esses aspectos humanos que nos ajudam a polir o nosso ego, que nos ajudam a lidar melhor com as situações e pessoas no nosso dia a dia. São ferramentas evolutivas, assim como a prática, onde a gente senta para realizar o yoga. Então, o trabalho ele deve ser refletido nesse exercício também externo do dia a dia, como a gente falou lá no início também, que a filosofia do yoga, ela é incrementada em todas as áreas da vida. E o praticante que assumiu essa prática, que assumiu esse caminho do aprimoramento, da evolução de maneira consciente, ele vai naturalmente querer buscar oportunidades no dia a dia o tempo todo para se aprimorar. E essas regrinhas, essas condutas nos ajudam nesse sentido. Hoje a gente vai passar por elas para você conhecer, para você avaliar como você tem estado atualmente, aonde você pode melhorar, quais são os mais desafiadores, quais são os que te dão mais chance, que estão aí no seu dia a dia agora, que você já consegue transformar, que você já tem consciência suficiente e ferramentas para ir melhorando, beleza? Vamos ter dentro do nosso acompanhamento encontros específicos e provavelmente até um curso para aprofundar as vivências em cada um deles. E aí, galera, lembrem o seguinte: não é uma vez que a gente vai sentar, vai se observar e vai perceber até que ponto a gente está exercitando a não agressão e melhorar o que for possível e ponto, e nunca mais voltar nesse tema. Quando a gente fala de expansão da consciência, é importante que vocês percebam que cada vez que vocês voltarem em cada uma dessas 10 normas, cada um desses 10 códigos, mantendo a prática do Ashtanga Sadhana no dia a dia, mantendo o aprimoramento, você vai ler, você vai ser capaz de observar pontos a melhorar e a refinar em cada um deles. O que eu quero dizer esse é um trabalho eterno. E esse é um mapa. O código de ética do yoga, ele é de fato um mapa para todos nós, um guia para a gente estar voltando o tempo todo e querendo enxergar o que a gente não viu antes. Isso denota expansão da consciência. Isso, cada vez que você volta, que você percebe uma coisa que você não tinha percebido antes, é porque você se desenvolveu. Você é capaz de observar com mais sensibilidade, com mais clareza. Beleza? Então, todos os anos, de tempos em tempos, há o incentivo para que você volte, revise cada um, todos esses pontos. Vamos lá. Ahimsa. Ahimsa fala da não agressão. Não agressão em que sentido? Em todos os sentidos que você for capaz de imaginar e acessar. Não agressão. Não agredir ao outro, não agredir um animal, não agredir um meio, não agredir o universo, o planeta, não agredir a si mesmo. Não agressão em todos os níveis. Não agredir de forma física, não agredir em pensamento, em palavras. Percebam a sutileza e como a gente pode melhorar. Não é só conter o impulso de se jogar em cima de alguém. É chegar ao ponto de nem sequer alavancar essa sensação de agredir, de responder a uma situação através da agressão. A ahimsa não determina passividade. Beleza? Não vamos cair naquela de ser zen, de sermos incapazes de nos protegermos ou aos entes queridos, de nos posicionarmos, porém sabendo fazer isso. O que determina essa conduta é você escolher agir. Então é um movimento consciente
de lidar com uma situação de forma não agressiva, porém sendo capaz de fazer o que for preciso. Satya, não mentir. Olha, gente, talvez esse aí talvez esse aí seja o ponto que dá para todo mundo começar a trabalhar, considerando, em primeiro lugar, a verdade com si mesmo, as pequenas mentirinhas, aquelas informações que passamos para frente sem observarmos da fonte, replicando às vezes algo que chegou até nós e que nós não conferimos. Atenção às palavras. Atenção às mentiras que você conta para você mesmo. Atenção às promessas. Existem diversas formas que a gente pode aprender de cultivar e expressar a verdade. Sendo honestos com os nossos desejos e necessidades, com os nossos filhos e filhas, com as crianças, com o outro, encontrando caminhos, aprendendo outras formas de expressar essas necessidades, ao invés de nos apoiarmos numa mentirinha, dando uma desculpa de que é para um bem maior, que é para facilitar a vida de outras pessoas. Todas as vezes que a gente escolhe esse caminho, a gente deixa de aprender algo. E a gente deixa, claro, de contar com a verdade. E a vida, ela compreende que a gente está agindo a partir de um local de não verdade. Então, tudo que a gente faz perde força. Simplesmente assim. Asteia, não roubar. Não roubar bens materiais. Não roubar ideias. Não roubar projetos. Não roubar palavras. Que bonito a gente se inspirar, a gente observar algo valioso no outro e querer passar para frente. Mas dê os créditos, menciona a outra pessoa. Nada é pequeno demais. Vocês percebem a sutileza de todos esses códigos, de cada uma dessas partezinhas? Não é só o material que a gente está falando aqui, não é só o físico que a gente está falando aqui. E aí é o convite do aprofundamento para o qual não existe limites. Não existe limites. Observamos a desonestidade e trabalhamos junto aí com a verdade para nos tornarmos pessoas mais íntegras, mais verdadeiras, mais honestas conosco, com os demais. Acessando uma fonte infinita de criação, cooperação, ao invés dessa crença de estarmos muitas vezes competindo ou que as fontes sejam limitadas para todos nós em relação à prosperidade de ideias, prosperidade de amor, prosperidade material, prosperidade de felicidade. Então a Asteia lembra muito desse aspecto de trabalho acerca dessa crença da falta de abundância e prosperidade. Brahmacharya, não dissipar a sexualidade. Em práticas não tântricas, em linhas não tântricas de yoga, observa-se a abstinência do sexo. No caso da nossa prática, não é assim. Porém, Brahmacharya aqui, ele indica que o sexo não seja realizado de forma puramente instintiva e aleatória, de forma assediado só pelo lado animal da necessidade. Porém, que a energia alavancada daí seja sempre orientada para o desenvolvimento, para a evolução do praticante. Para isso existem técnicas, para isso existe orientação e estudos. A enorme valorização da nossa energia criativa, a maior energia que todos nós possuímos. A energia de criar uma vida, a energia que pode ser aplicada ao trabalho, a projetos, à realização de sonhos, a ajuda a outras pessoas, a criações em geral. Materialização. Pegar essa energia que traz, que dá vida de maneira material nesse plano. Então, o Brahmacharya trata desse cuidado de não dissipar em prol do instinto sem uma canalização dessa energia sexual. A parigraha, não possessividade.
em relação a bens, em relação a pessoas. Aqui a gente observa aspectos que ficam às vezes muito evidentes, como ciúme, manipulação, egoísmo, desejo. Tudo isso que está conectado, que nos mostra o próprio medo, né, de perder algo, que nos mostra que ainda estamos apegados a coisas exteriores que nunca, na verdade, foram nossas. Então, a parigraha nos ensina muito mais a cuidar, a zelar, a amar de forma livre. Tudo isso que está na nossa vida, que é tão querido e amado, porém, no aspecto da não possessividade, da não manipulação. Trabalho bem desafiador, né? Bem desafiador para todos nós. Mas totalmente passível de ser melhorado, uma vez que a gente dedica tempo e esforços aí. Acho que complementar aí de aparigraha seria realmente libertação. Não é à toa que tantas filosofias falam de libertação através da não possessividade, né? Em frente, entramos nos niyamas. Começando por saucha, limpeza. Agora são as coisas que a gente deve fazer. Antes os yamas falavam do que a gente não deve fazer. Agora, o que devemos fazer então? Saucha nos lembra de cultivar a limpeza, uma purificação exterior do corpo, dos locais onde estamos, nossa casa, os locais para onde vamos, locais públicos, privados, ruas, praias, todo esse meio exterior e principalmente o meio interior. Limpeza a nível de emoções, limpeza a nível de pensamentos, para além da limpeza física, orgânica. Não é à toa que o yoga tem muitas técnicas de limpezas orgânicas, como o Naulikriya, que atua ali na limpeza dos intestinos, que estimula a liberação de toxina dos órgãos. Então já era observado há muito tempo a importância de cultivar um meio interno e externo puro. Nós sabemos muito bem como emoções pesadas e pensamentos pesados nos poluem. Ficam ali conosco como mágoas, como mágoas, sendo cultivados, o que é muito pior do que poluir o corpo, envenenar o corpo com álcool, drogas. Então, claro, existe a orientação para que seja observada também essa purificação que acontece naturalmente. Isso é muito interessante perceber como os praticantes tendem a querer deixar de comer carne, por exemplo, porque o corpo começa a ficar mais sutilizado, mais refinado nas suas escolhas, como existe a vontade natural de parar de beber. Então, isso é muito bonito de observar, é muito interessante através da prática, e aí chegando até esse nível de observar como principalmente esse universo interno também precisa ser cuidado, como também precisamos cultivar a limpeza dos nossos emoções e pensamentos. Lembram da fase do Bhuta Shuddhi, lá da última aula? Onde existe um período intensivo de purificação? Pois é, essa parte é bem importante dentro da nossa filosofia. Santosha, alegria ou contentamento. Aqui a gente fala da arte de extrair crescimento, aprendizado a cada situação das nossas vidas. Isso é um aprendizado, é uma crença que a gente cria, é um condicionamento que criamos, que é coerente com a atitude do yogi, do praticante, que é estar observando a vida a partir de uma atitude positiva, não ignorando a dor que é natural, mas sim sendo capaz de observar os desafios como fonte de crescimento. Então, desde o início da nossa prática, né, em que o sorriso é estimulado muitas vezes, a atitude interna, é dali que a gente parte. É dali que a gente parte para um novo dia. O que será que vem a seguir? Não sei, não sabemos. Mas nos preparamos para o melhor, nem que seja a nível interno. Isso já abre portas para lidarmos de forma muito melhor,
muito mais leve, com muito mais possibilidades de resolução e aprendizado e crescimento. Já saímos na frente. Então, Santosha é essa parte super bonita, que é sempre muito incentivada e estimulada por mim nas nossas práticas e que talvez seja mais fácil de você começar a trabalhar a partir de agora. Extrair contentamento, faça esse exercício o tempo todo de agradecer, de rir de situações difíceis. Lembra que você já passou por muitas coisas difíceis. Tapas, a autossuperação. Autossuperação em tudo. Autossuperação de forma alegre, a busca pelo crescimento e pela evolução. Então é aquela força de vontade, aquela insatisfação saudável, aquela ânsia por crescer, para que você evolua e possa entregar mais para o mundo, entregar mais para as pessoas que ama, deixar referências dentro dos grupos no qual você está presente, dentro das suas criações, que sejam para o mundo, sejam para a humanidade também, um novo platô de apoio. Essa fortaleza, esse peso que a gente coloca em construções positivas, na vontade de crescermos juntos, de irmos além. Autossuperação que está ali nos asanas, que está ali nos pranayamas, que a gente sente e fala, putz, agora eu tô aqui fazendo a minha prática, não vou fazer meia boca, porque se eu ficar no limite eu não cresço. É ter isso em mente, mais um condicionamento mental. Fazer sempre crescente, crescendo, galgando novos limites. Swadhyaya, o autoestudo. Aqui a gente fala sobre a observação de si o tempo todo, fala sobre leituras, estudos que são recomendados junto com o nosso acompanhamento, fala sobre o cuidado com essas autoanálises, as reflexões. O autoestudo ele vem também pela prática naturalmente de concentração e meditação, como um reflexo, como um benefício, porém a gente pode encontrar em outros momentos do dia a dia outras maneiras de mergulhar um pouquinho mais, seja através da escrita, seja através de práticas terapêuticas, e aí a gente vai se conhecendo, se observando, dedicando mais tempo em situações diversas, para que a gente crie mais referências, mais compreensão, mais entendimento sobre como estamos construídos nessas diversas situações, e não apenas naquele único momento do dia onde você senta para praticar. Afinal de contas, momentos diferentes vão ter estímulos diferentes. A gente conseguindo parar para se observar numa situação difícil ou numa situação muito prazerosa e a gente conseguindo ligar esses pontos, vão nos dar muito mais conhecimento sobre nossas tendências de comportamento, sobre nossas construções mentais, sobre nossos padrões de crenças atuais, para que assim depois a gente consiga trabalhar sobre eles. Por fim, Ishvara Pranidhana. A autoentrega. Exercitamos a autoentrega, que é aquela confiança de que existe algo e alguma força maior do que nós e que depois de termos feito tudo o que estava sob nosso alcance, em termos aplicado tapas, autossuperação, em termos realizado Swadhyaya, autoestudo, fizemos aí nas situações tudo o que estava ao nosso alcance e ainda assim não chegamos ao resultado esperado. Ishvara Pranidhana é a habilidade de soltar, de confiar nessa força maior. É ser capaz de dizer para si mesmo, eu fiz o meu melhor e não menti para si. E não mentir. De fato, saber que foi colocado o máximo de energia, o máximo de esforço e ainda assim não foi talvez o suficiente. É criar essa mentalidade de que a vida sempre vai seguir leis da natureza e confiar que somos parte dessa natureza, portanto, tudo deve estar bem. Tudo deve estar seguindo o fluxo, como as coisas devem ser. Com a consciência que a gente vai ganhando, à medida que a gente evolui, que a gente cresce dentro do autoconhecimento, inclusive a gente percebe que a gente ainda tem muito o que expandir mentalmente.
Então, muitas vezes, a gente simplesmente precisa se lembrar que a gente não compreende tudo ainda. E é isso. Então, Ishvara Pranidhana é esse levantar as mãos, entregar, confiar, deixar ir, recepcionar talvez resultados diferentes daqueles esperados, porém com a postura, com a crença de que muito possivelmente ou certamente aquilo vai ser muito melhor do que você poderia antes ter acessado se tivesse ido pelo caminho no qual você insistia. Então, isso é Ishvara Pranidhana. Um cuidado muito delicado entre investir as nossas energias em prol de um objetivo, isso que a gente escuta falar muito hoje de foco, determinação, ir numa direção, porém, lembrando de que não sabemos de tudo e muitas vezes vamos precisar aceitar outros frutos e que está tudo bem. Que talvez seja mesmo ainda melhor. Te vejo na nossa próxima aula. Até!